Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live que nós estamos realizando e que todos nós, unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, possamos trocarmos um pouco de informações, experiências, de aprendizado, para que nós, através disso tudo, possamos conduzir de uma maneira mais equilibrada o nosso caminho, a nossa vida. Como é aquele amigo que está sempre conosco, nosso querido Jesus, nós pedimos que Ele, juntamente com a espiritualidade, nessa noite de hoje, percorra todos os lares, esteja com todos os nossos familiares, com as nossas histórias de vida, que Ele nos fortaleça, nos fortifique, nos traga esperança, nos traga paz. Então, Jesus, nós te pedimos, dai-nos a sua proteção, esse sorriso amoroso que sempre eu vejo quando eu penso no Senhor, e essa verdade que ela é tão necessária que nós possamos contar com ela, que é a verdade do autoconhecimento, e que o Senhor proteja todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero começar a nossa live de hoje, sempre gosto de puxar uma reflexão, né? Então, quando eu estava preparando para fazer a live, eu vi um educador, né, um professor de filosofia, mas ele cuida bem da área da educação infantil, e ele relatou uma experiência que eu achei muito interessante. Ele pegou as crianças, reuniu em dois tipos de faixa etária, uma de 2 até 5 anos e de 5 anos até chegar na pré-adolescência. Então, ele fez a seguinte pergunta para os de 5 até a pré-adolescência. Me dê um exemplo ou me fale sobre a natureza. Quando vocês olham para a natureza, o que vocês veem? Aí um fala, eu vejo gato, vejo cachorro, vejo boi, vejo onça, vejo elefante, vejo vaca, vejo passarinho, eu vejo a árvore, eu vejo a flor, eu vejo o rio, eu vejo a terra. E aí ele, com essa resposta, ele ficou muito pensativo. Aí ele perguntou dos 2 aos 5 anos. Fale um pouco do que vocês conseguem enxergar na natureza. E as crianças disseram, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu coleguinha de sala de aula, os meus amigos. E aí ele refletiu muito sobre isso e ele fez o seguinte questionamento. O ser humano não está incluso mais quando se fala de natureza. Estamos esquecendo da questão humana. E ele ficou assim, extremamente entristecido, porque ele disse que até os 5 anos a criança tem a noção de que, além de todas a flora, a fauna da natureza que existe, eles conseguiram enxergar o ser humano como participe integral da natureza. Depois dos 5 anos, aí o ser humano não entra mais e não consta mais como um integrante da natureza. Eu achei muito interessante, refleti muito sobre isso, e aí eu quero falar um pouco da nossa natureza humana. E eu estava lendo sobre a filosofia do estoicismo, né? Kant foi um dos grandes divulgadores do estoicismo, e o estoicismo nada mais é do que eu buscar a temperança, o equilíbrio de todas as minhas necessidades materiais, por exemplo. Comer regradamente, beber regradamente, evitar qualquer tipo de vício. E o estoicismo, ele prega que eu tenho que entender a vida através da razão. Existe uma força, né, na filosofia estoica, que existe uma força inteligentíssima que comanda todas as coisas. Existe um propósito dentro desse comando. E esse comando ele é muito bem direcionado, sendo como indicadores do propósito de uma vida, né? De toda uma vida. E Jesus, de uma certa forma não, Jesus também
aplicava o estoicismo quando ele falava para a gente manter o equilíbrio, para nós sermos gentis, dominar as nossas paixões, dominar os nossos vícios, porque ele fazia, e ele de uma forma bem racional, ele fazia com que nós usássemos o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para entendermos a complexidade da vida. Ao longo dos séculos, né, isso vai se perdendo como conhecimento. Então, nós, num determinado período, Jesus nos ensinou isso, usarmos a razão, a reflexão, o domínio dos nossos instintos e as nossas emoções menores, para que não se contaminasse a nossa alma. Nós já discutimos isso em algumas lives. O ser humano passou de ser uma peça preponderante e importante numa sociedade, então nós passamos a ser alguma coisa de segundo plano. Coisificou-se tudo quando se trata de ser humano. Eu fico pensando o seguinte: como que a gente pode resgatar isso? De que forma? Eu fiquei imaginando, refletindo sobre o meu comportamento com relação a vários tipos de pessoas que transitam pela minha vida. Algumas atitudes que eu concordo, outras que eu não concordo, umas que me geram uma certa revolta, e aí vem todo aquele sentimento, né, de uma forma bem abrupta e bem grosseira, a necessidade da punição, a necessidade do revide, a intolerância, a falta de paciência. E aí eu fiquei refletindo sobre como nós vamos resolver essa questão. E dominando aos poucos tudo isso que nos acomete, as nossas indignações, com relação àquilo que a gente acha que é certo. Porque tem algumas circunstâncias, será que nós realmente estamos certos? É uma coisa que eu reflito muito. Será que meu pensamento está correto? Diante da minha visão, sim, mas diante da visão do outro, ele não consegue atingir esse nível de entendimento, ele não consegue perceber essa forma. Como a gente deve lidar com tudo isso? E nós vamos voltar batendo na mesma tecla. Não tem como sem o autoconhecimento. Se nós não procurarmos, vou repetir de novo, a busca do autoconhecimento, entender bem os nossos sentimentos, entender bem as nossas emoções, entender o nosso caráter, que é muito importante, nós não vamos conseguir desenvolver nada além do que o nosso egoísmo, a nossa arrogância e a nossa vaidade. A gente percebe que em muitos momentos, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas, sempre há aquele pedido, né, clemente, de eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo, eu não estou sabendo como resolver determinadas questões da minha vida. Mas sem essa reflexão mais profunda, nenhum problema nós vamos conseguir resolver, nós não vamos conseguir ajudar e o mundo vai continuar girando da mesma forma. Isso é uma realidade que, por mais que nós tenhamos e queiramos substituir por qualquer outro tipo de nomenclatura, não vai funcionar. A essência humana, ela está perdida, a nossa essência está perdida. Eu preciso entender essa essência. E mais uma vez nós vamos falar sobre isso. Então, quando se pergunta assim, mas quem que é a Marisa realmente? A gente não faz essa pergunta. A gente às vezes faz, o que eu estou sentindo, como que eu estou pensando, mas quem é a Marisa? No meu caso, eu tenho que perguntar, né, que seria o interessante. E fazer realmente uma avaliação bem criteriosa, quem é essa pessoa? Que é um ser humano, que tem qualidades, defeitos, que precisa corrigir muita coisa, precisa entender muita coisa, precisa aprender muita coisa e precisa ter coragem de fazer outras tantas coisas. Então nós estamos aprendendo a desenvolver a nossa inocência. Eu fiquei pensando também a questão da origem do preconceito, por exemplo, né? Qual é a origem do preconceito? De onde que nasceu o preconceito? Como que a gente consegue desenvolver esse sentimento? Porque o preconceito, ele está em todas as nossas relações humanas. De todas as formas esse preconceito se manifesta. A gente tem o hábito de rotular preconceitos, a questão dos gays, da cor, né? Ou então da questão social. Não, existe infinitos tipos de preconceito. E nós somos tão preconceituosos que eu fiquei pensando o seguinte:
de onde surgiu isso? Como que a gente desenvolveu esse sentimento? Aí eu fui pesquisar a respeito, né? Porque eu não tinha uma resposta, eu precisava procurar pessoas que entendem sobre essa questão. E dentro da filosofia também, a filosofia é maravilhosa porque ela faz com que a gente reflita, né? Então, a filosofia diz o seguinte: o preconceito nasce da sua autoimagem. Quando você começa a usar o seu raciocínio, que você se olha no espelho, você vê que você é branco, você tem um certo tipo de altura, que você pesa, você tem um certo peso, você tem uma certa classe social, um certo entendimento, você tem uma certa convivência, então você toma aquilo como a única verdade da sua vida, a sua pessoa, sem necessariamente entender a sua essência. Então, para você, a pessoa, se for questão de raça, por exemplo, não, a pessoa não é branca como eu, não tem os olhos como eu, não tem a mesma altura minha, então ela é diferente, então eu não começo a gerar o sentimento de preconceito. E assim vai, com a questão do sexo, com a questão social, com a questão financeira, com a questão da inteligência. E eu refleti muito sobre isso, falei, não é que é uma grande verdade? A gente tem preconceito em todos os níveis da nossa vida. Eu descobri o quanto somos preconceituosos, né? De acordo com as nossas escolhas. Ah, se não tiver bom para mim, para o outro também não serve. Eu acho um absurdo ser bom para o outro, eu acho um absurdo o outro gostar, eu acho um absurdo o outro fazer. Eu, Marisa, sou mestre em fazer isso, né? Com uma série de coisas, com música, por exemplo, com dança, por exemplo. Eu sou mestre em fazer isso. Como resolver essa questão? Você também não é obrigado a conviver com algo que você não concorde, mas você tem o dever de entender que é o direito de ser de cada um e que não cabe nenhum tipo de crítica da minha parte, por exemplo, né? Eu posso fazer uma observação, dizer que não gosto, que não faz parte da minha vida, procurar entender isso, mas nunca criar uma barreira de discriminação e diferença. Isso é uma tarefa dificílima e exige de nós um hábito cotidiano de comportamento, de pensamento e de sentimento. Eu estou falando de uma forma mais profunda, não estou falando de uma forma superficial. Tipo, então quer dizer que eu sou obrigada a conviver de que eu não gosto. Gostar é uma coisa, rotular pessoas é outra completamente diferente. Então a gente tem que saber separar isso aí, né? Eu posso gostar de alguma coisa que para mim, ou de uma pessoa, de alguma coisa, de uma música, de uma comida, ou de uma pessoa, ou não gostar. O não gostar quer dizer o seguinte: o problema está comigo, não é com a outra pessoa. Quem tem que resolver esse problema sou eu e não a outra pessoa. E quando eu me comporto dessa maneira, estou dizendo que eu respeito a sua maneira de ser e não entro jamais na sua conduta, porque o problema está comigo, quem tem que resolver sou eu. Se você vive dessa forma e isso é o melhor para você, te deixa feliz, ok, seja feliz, mas fazendo isso com muita consciência e de coração. Mas nós temos esse hábito que é muito arraigado em nós, né? Se não for de acordo com o meu gosto, com aquilo que eu gosto de fazer, falar, agir e tal, então para mim não serve. E às vezes nós corremos um risco muito grande porque fazemos isso com pessoas que num primeiro momento, aparentemente, não fazem parte daquele contexto que eu carrego. Mas se eu der uma oportunidade para ela, eu vou descobrindo outras coisas que até então eu não tinha conseguido descobrir porque eu não convivi e que poderia acrescentar muito na minha vida, em termos de sentimento, de aprendizado, de comportamento e de convivência. Mas a nossa primeira forma de agir é a segregação, né? O tal de quando a gente forma grupos, isso impede muito que outras pessoas compartilhem ou participem dessa oportunidade que nós supostamente poderíamos dar às pessoas que são muito diferentes de nós. E às vezes as pessoas olham para nós, às vezes a gente acha que é, né, o rei da cocada preta, as pessoas estão olhando e pensando, nossa, né, usando de preconceito também conosco. Então acho que a gente precisa refletir muito para que nós consigamos entender que o ser humano faz parte da natureza. Eu cuido muito bem de um cachorro, cuido muito bem de um gato,
cuido muito bem de todo lado animal, que isso tem que ser feito, porque eles merecem o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito. Eu tenho meus cachorros aqui, eles têm todos os pequenos luxos que podem ser dados para eles. Vocês podem ter certeza que eu faço isso com o maior carinho, mas para fazer isso para outro ser humano, quanta dificuldade nós temos. Para comprar uma comida que custa um pouco mais caro para os nossos bichinhos, porque a gente ama incondicionalmente, porque eles refletem o nosso sentimento, para outro ser humano, quanto é difícil. Fazer uma gentileza, ser gentil com as outras pessoas, quanto isso é difícil. Nós somos o toma lá da cá, né? Se alguém gritou comigo, eu preciso gritar. Se alguém fez falta de educação comigo, eu preciso ser mais grosseiro ainda. Se alguém fez isso, eu preciso de alguma maneira dar o troco. E eu esqueço que quando eu faço isso, eu me igualo, às vezes até de uma forma mais intensa, porque eu suponho que eu tenho um nível de entendimento, e quando isso acontece, eu não consigo controlar os meus impulsos menores. Então toda aquela agressividade que foi feita contra mim, eu sou 2 vezes mais agressivo, então eu me torno igual. Então a gente precisa ponderar muito sobre essas questões, né? O ser humano ainda graças a Deus, é uma fonte de oportunidade e de conhecimento que a gente deveria prestar um pouco mais de atenção. De como a gente explorar de uma maneira positiva a energia, a troca, a conversa, o aprendizado, o relacionamento. Porque todos nós somos extremamente imperfeitos. Cada um de nós carrega uma chatice muito grande. Cada um de nós carrega uma imperfeição muito grande. Mas como conviver com isso? Mas também tem coisas muito boas que podem ser vistas, podem ser aprendidas, e podemos crescer muito enquanto pessoas. Toda essa solidão que a humanidade carrega é porque estamos perdendo a capacidade do convívio. Nós não estamos sendo tolerantes no ato de conviver. Nós reunimos em grupo, num show, por exemplo, tá todo mundo lá, todo mundo canta, pá, é só aquilo. Não tem mais, não existe mais nenhum outro tipo de comunicação. E com isso nós estamos perdendo a nossa capacidade de comunicar. Nós não sabemos comunicar. Quando vamos conversar, nós estamos tão acostumados à agressividade, à resposta dada sem pensar, o orgulho já fala tão alto, não faço, não quero, não concordo, eu não aceito, sem usar pelo menos um dia de raciocínio, parar para pensar naquilo que está sendo dito. Então eu vou descartando pessoas, vou descartando ideias. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu acho que isso aqui está errado. Além disso tudo, somos grosseiros no ato, às vezes, de conversar. Quando a gente fala de gentileza, a gente precisa entender o que é gentileza. Como que eu posso ser gentil com uma outra pessoa? O que é gentileza? O que eu entendo por gentileza? Gentileza não é subserviência. O que vocês entendem por gentileza? É ser agradável a outra pessoa com um gesto, com uma palavra, com uma atitude, né? Eu associo muito a gentileza ao acolhimento e ao respeito. Respeita a diferença, respeita a dificuldade, porque, como a senhora está falando, tem gente que é muito bom em determinada coisa e tem outro que não tem talento nenhum naquilo. Mas, em contrapartida, essa pessoa que não tem um talento nesta coisa pode ter em outras várias. E quando a gente dá a oportunidade para a pessoa de demonstrar o talento dela, acolher isso e acolher a diferença, eu acho um gesto muito grandioso de gentileza. Isso é quando a gente está no grau máximo da gentileza. Se a gente não entender a gentileza da forma real, a gente nem vai conseguir fazer isso com as outras pessoas. Gentileza é: caiu alguém, deixou cair alguma coisa, eu pegar e entregar para a pessoa. Sim. Entendeu? A pessoa precisa, é um gesto mínimo, pequeniníssimo, né? Então, às vezes eu observo aqui no centro um punhado de gente fazendo muita coisa e muita gente sentado não fazendo nada. E isso é deixar de ser gentil. Tem um punhado de gente fazendo, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu que faço, outro não faz, por que eu vou fazer? Como que a gente vai agregar a gentileza maior na nossa vida? Nós não vamos conseguir.
Se nós não entendermos os pequenos gestos de gentileza, o silêncio diante de uma bobagem dita é um gesto de gentileza. Entendeu? Porque você não permite que a pessoa continue falando bobagem, se expondo para os outros. Um aperto de mão bem dado é uma gentileza. Entendeu? Um boa noite, um bom dia é uma gentileza. Né? Alguém pede alguma coisa, você pode me dar um copo? Não, pois não, tá aqui o seu copo de água. Nós somos totalmente alheios ao que significa uma gentileza. Né? A gente espera que o outro faça, a gente espera que o outro tome a iniciativa, a gente, eu estou cansado, não vou fazer porque eu estou cansado. Nós não somos gentis, temos muita dificuldade de sermos gentis, entendeu? E geralmente a pessoa que é gentil é uma pessoa que ela está pronta para ser útil. E o que é estar pronto para ser útil? Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer? Não, isso é um dever. Eu vou fazer porque eu quero fazer, porque isso me dá prazer. Eu estou fazendo isso de coração. Né? Então, às vezes, eu percebo, quando eu peço um favor, dependendo da forma como eu vejo o semblante, a pessoa faz. Mas eu sei que é uma coisa que ela está fazendo a contragosto. Entendeu? Como que ela vai mensurar outro ser humano se as mínimas coisas ela tem dificuldade? Para ela é difícil. Para ela, ai, mas que saco. E eu sinto isso, que saco, né? Que saco é uma palavra que, né? Às vezes até eu falo, ai, que saco. Entendeu? Mas a gente precisa aprender, retomar a gentileza. Nós perdemos, eu não estou vendo isso com facilidade. Gentileza, né? Está sentado, não, você não quer sentar aqui? Não, eu peguei o meu banco, a minha cadeira, o outro, se quiser, que pega o dele. Não é porque você tem, não vou fazer para os outros, ninguém faz para mim. A gente sempre pensa assim, não é verdade? Ninguém faz para mim, por que eu vou fazer para os outros? Não, você só pode fazer também porque você quer fazer. Né? Porque não é interessado se você vai ser visto ou não, é uma coisa da alma, é uma coisa do nosso interno, é uma disposição de dentro de nós, que nós nos dispomos a ser gentis com as outras pessoas. E aí, nós estamos raciocinando sobre tanta coisa profunda, mas as pequeninas coisas nós estamos deixando passar batido. Que esses são esses pequenos fatores. Né? Sermos gentis uns com os outros. Né? Sermos educados uns com os outros com gentileza. Vamos aprender isso de novo. Eu estou precisando fazer isso comigo. Estou convidando todos vocês para que nós juntos possamos resgatar esse gesto, né, que é tão importante na nossa vida. Jesus era tão gentil que ele multiplicava pão, ele multiplicava vinho, né, ele sentava de uma forma assim que ficasse agradável para todo mundo. Ele usava um tom de voz, assim descreve, né, a espiritualidade, que ficasse bom para todo mundo. Isso são gestos de gentileza, né? Convidar uma pessoa para te fazer uma visita, tem gente que assim, gosta muito de ir na casa do outro, mas não convida ninguém porque vai sujar a casa, vai ter que fazer um café, vai ter que passar um pano, uma vassoura, vai dar trabalho. E aí tem gente que aproveita da pessoa que é gentil, só quer ir para a casa dela e na casa dela nada, vai na casa. Gentileza também, gente, é muito importante. Quando você é convidado para algum lugar, ajuda a lavar um prato, um copo, pega uma vassoura e varre, pega um pano e seca, entendeu? Ajuda a pessoa que está te convidando para casa. É um gesto de gentileza, de retribuição. Nós perdemos totalmente essa capacidade. Né? Então, fora a educação humana, né? As pessoas que estão aí, nós já falamos sobre isso, que vai para uma rua, que faz a faxina da sua casa, que limpa o supermercado. Às vezes eu vou no supermercado, me incomoda. Tá lá as mulheres lavando lá, né? E aí, às vezes eu tenho que passar ali, aquilo me incomoda, porque vai sujar o que elas estão limpando. E elas falam, não, pode passar, e eu peço licença, dá para passar? Tem algum problema? Infelizmente eu tenho que ir, mas me incomoda, porque elas estão trabalhando, é o trabalho delas. A gente precisa aprender a ser gentil. Vamos refletir aonde que está o tamanho da nossa observância com relação a tudo isso. E com relação a isso, né, quando a gente vai se perdendo a tal ponto, essa referência interna que nós precisamos ter,
que aí vem uma coisa que é muito chato também, que nós carregamos muito, que é a irritabilidade. A irritabilidade, ela me impede de ver todos os aspectos positivos que a vida tem para me oferecer. Estou irritado com isso, isso aqui me tirou do sério, eu não consigo enxergar mais nada a não ser sentir aquela emoção de irritabilidade. Com isso, eu acabo sendo grosseiro, acabo dando uma resposta, eu fecho a cara para todo mundo, eu não consigo ficar espontâneo, porque o meu capricho da vida às vezes é muito grande. A vida precisa sempre estar agindo de acordo com o que eu acho que ela deva agir comigo. E quando nós estamos irritados, é um negócio que contamina tanto o ambiente, nós vamos falar sobre isso nas próximas lives, o que o meu campo de energia é capaz de provocar. Que às vezes está numa serenidade tão grande, dependendo da forma como eu chego, a gente sente que o padrão daquela vibração positiva diminui. E aí todos aqueles dardos meus eu estou jogando ali. Não estou direcionando para ninguém, mas está sendo jogado ali. Equilibrar a nossa irritação também é um gesto de gentileza, certo? Eu preciso ser gentil com aquelas pessoas que não tem nada a ver com o meu problema. A irritação é minha, então eu preciso usar o estoicismo, dominar os meus impulsos menores. Entender que as coisas não vão acontecer porque eu acho que deveria acontecer daquela maneira. Que eu estou lidando com pessoas que não têm o mesmo raciocínio, não têm o mesmo entendimento, não têm o mesmo objetivo, pessoas que às vezes não têm o mesmo caráter. Lembrar sempre, isso é um problema dela, não é meu. Está refletindo em mim? Tá. Mas se eu tiver equilíbrio, eu vou saber como resolver. Se eu entrar dentro desse mesmo processo, eu vou ficar na mesma sintonia e vou gerar mais um problema ao invés de resolver outro. Porque eu começo a disseminar o que? Antipatia. As pessoas começam a ficar com antipatia de mim. Elas vão disfarçar, elas vão fazer tudo, mas elas vão aipear. Quando você chega, você fala assim, lá vem o irritadinho ou a irritadinha, lá vem o chato ou a chata. Então, a pessoa já automaticamente já gera aquela energia de desagrado para nós. E aquilo vai virando uma simbiose, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quando você estava falando, mais lá na frente, falando da questão da gente se conhecer e desse primeiro contato com as pessoas, né? Eu fiquei pensando numa coisa que é muito comum a gente falar, que é a primeira impressão que a gente tem. A primeira impressão é a que fica. Como é deturpada essa primeira impressão, né? Porque ela depende de tanta coisa que está em volta, depende de como que eu estou naquele dia, como que a outra pessoa está, o que ela passou. Então, a primeira impressão é só isso, é uma primeira impressão e ela pode ser tão errada, né? Totalmente. E a gente não vê aquilo que você comentou, que às vezes a pessoa, aquela impressão naquele momento pode ser negativa, mas conhecendo melhor aquela pessoa, a gente vê tantas qualidades nela que superem muito aquela primeira impressão fatídica, né? A primeira impressão, ela fica mesmo, porque dependendo do campo de energia que eu estou gerando, ou dependendo do campo de energia que a outra pessoa está gerando, bateu, registrou. Mas ela não pode ser determinante, é isso que a gente tem que entender. Né? Ai, me deu aquilo, entendeu? Me bateu aquele negócio. Ai, não gostei. Isso é muito comum acontecer comigo, tá? Primeira impressão que ficou. Mas ela não pode determinar o resto da relação. Ela vai ficar, porque você vai sofrer o impacto. Entendeu? Aí entra dentro disso que você falou. Tá, bateu, mas deixa eu pensar, o que será que está por trás disso? O que será que essa pessoa... Às vezes você até descobre que realmente essa primeira impressão vai ficar. Porque o que você viu não é lá muito bom. Mas às vezes você pode descobrir que é completamente diferente daquilo que você imaginou, que entra dentro daquilo que você falou. Então ela não pode ser determinante no primeiro momento. Ela vai bater, mas ela não pode determinar o resto da convivência com essa primeira impressão. Como tem pessoas que você vai com a cara de início, você vai, se joga todo, de repente, aí o negócio quebra, vem aquele negócio, você fala, nossa, mas eu não acreditava que a pessoa fosse capaz disso, entendeu?
Tá vendo como é que é a questão? Aí entra daqui eu falei de preconceito, né? Não bateu com aquilo que eu imaginava, entendeu? Mas eu não analisei como deveria. Então, nada na nossa vida pode ser determinante, tem que ser... É tudo parâmetro, né? Normalmente ela vem como parâmetro, você vê aquilo ali, a partir daquilo ali você pode ou se surpreender para melhor, ou só confirmar o que você já tinha visto, se for ruim, né? E aí, só que só consegue chegar nisso se tiver abertura também de, tipo, dar uma segunda chance. Sim. Porque se você falar assim, não presta só por causa de uma hora que você conviveu, às vezes você vai viver sozinho. Porque às vezes você vai conseguir fazer uma leitura espiritual e energética sem ter consciência do que isso realmente significa, que é aquele sentimento que bate ali. Quando quem é médico, com os nossos estudos, a gente tem estudado muito sobre isso, você começa a aprender a fazer leitura. Então você vai percebendo o caráter da pessoa, a personalidade dela, a facilidade, a dificuldade, aí você consegue falar assim, isso aqui eu não vou confiar, eu não confio. Mas o fato de não confiar não significa que você não vai dar oportunidade. Isso, a gente tem que entender isso. Eu não confio, igual eu falei, o problema é o meu sentimento, eu não consigo conviver com isso, mas eu não posso negar a oportunidade. E outra, guarda pra você também, né, madrinha? Não sai falando pros outros, tipo assim, eu olhei aqui lá, não confio na pessoa não, porque às vezes você pode estar errado. Então, tipo, também. você ficar com o pé atrás, você guardar Pode aqui, levar não um coisa. testemunho. Exatamente. É sem Entendeu? confiar Então- no próprio sentimento. Eu sento na janela aqui, Pode falar. Eu tenho que pensar numa leitura segunda vista, assim, isso que você está falando. Acho que é prudente. É a impressão de segunda vista. Porque a primeira, igual você falou, eu posso estar com diversos vieses, assim. Eu era, assim, o rei disso aí. Mas esse vai, igual você falou, vai trabalhando a sensibilidade e vai aprendendo a pegar as referências. E não só o seu sentimento. Não é duvidar da sua mediunidade, da sua intuição. É raciocinar ela, que a gente fala do tripé. Da fé, religião e razão. Da ciência, né? Então você vai, na verdade, raciocinar a sua intuição para não ser traído. Que é o que a senhora falou. Depois de você ter as referências do outro, você já consegue avaliar melhor. Fala assim, sou eu que estou enviesado ou realmente é isso? E completa com o que o Lu falou, de ser honesto primeiro com a gente. Não confio, como você falou, mas vamos lá, né? Dada a minha não confiança, quem sabe eu me surpreendo. Isso é generoso, eu acho, da nossa parte. Entendeu? Então, o que acontece? Tem pessoas que são pessoas tranquilas, elas vão ser tranquilas, elas não se agitam com facilidade, entendeu? Às vezes você fala assim, tem gente que fica irritado com as pessoas calmas, tranquilas, com a pessoa ponderada, ela já atingiu um nível de equilíbrio, ela não precisa mais daquilo. Não é as pessoas que ficam totalmente felizes, porque tem gente que toda hora você tá rindo, tá feliz, é muito diferente do que eu tô falando. Entendeu? Porque também a hora que aquela felicidade infinita realmente irrita, fala, poxa vida, né? Mas às vezes realmente a pessoa, calma, não é aquela fake. Não, não é a fake, tá? Nós estamos falando da realmente calma. É aquela pessoa que às vezes está sofrendo, mas ela tem um nível de serenidade, ela tem um nível de equilíbrio. Você conversa com ela, a vida para ela não tá fácil, mas ela tem um nível de esperança, ela tem uma força interna muito grande, ela consegue desenvolver muita coisa na vida dela. Essas pessoas geralmente irritam muito as outras, porque elas já atingiram um nível de equilíbrio, de entendimento das coisas. Então elas costumam irritar muito. Por quê que irritam? Porque a gente não equilibrou ainda. Como é que é a frase? Fala? Bateu, doeu, pega que é seu. Porque elas estão nos mostrando o tempo inteiro o quanto nós precisamos crescer e evoluir. E Como acaba você é irritando. desequilibrado? Mostrando que eu não consegui. Você fica, eu não consegui ainda. E tem muita gente que é assim. Tem muitas pessoas que são serenas, são tranquilas. Elas estão sofrendo, elas não negam o sofrimento delas, né? Elas não negam o medo, a incerteza, mas elas são, ao mesmo tempo, elas são confiantes. Elas têm uma fé, uma maneira de agir tão delicado, com tanta gentileza para a vida. Né? Geralmente essas pessoas, elas conseguem ser gentis de uma forma que acaba irritando a gente, fazendo como é que ela consegue ser tão gentil diante de toda essa circunstância. Sabe o que a gente fala? Essa pessoa é falsa. Não é? A gente fala assim, falsidade bateu aí, pregou. E às vezes não.
A gente está tão acostumado a ser evoluído que os evoluídos assustam a gente a tal ponto que a gente já chama isso de falso. É mesmo. Não é? Só me lembrou uma professora minha, eu nunca esqueci, no ensino médio. Ela dava língua portuguesa pra gente. Aí ela falou assim, a gente uma vez reclamou, nossa, que palavra feia, professora, é que vocês estão acostumados a falar errado? Eu falei, receba! Aí você acostuma com o errado, e aí a hora que vem o certo, você fala, que estranho, né? Sou estranho. Isso que você falou é muito interessante. Nós estamos tão acostumados com o ruim, com o errado, com aquilo que te joga para baixo, com aquilo que não te faz crescer, que o bom, aquilo que te faz você evoluir, que te dá a possibilidade de você entender muita coisa, nós estamos ao ponto de rejeitar. E que mostra que é possível, né? Que está ao alcance. Aquilo que está ao nosso alcance, não tão acima assim, né? Tá no semelhante ali, do lado, né? Sai da desculpa. Eu aprendi isso em alguns aspectos, né? Às vezes eu estava no hospital, assim, as pessoas eram tão negativas com relação a tem que tomar cuidado com isso, porque isso mata, fulano morreu disso, morreu daquilo, entendeu? Que eu acho que a pessoa, quando você detecta qualquer tipo de doença, você já acha que você vai morrer, que o seu tempo de vida é curto, que as coisas são... Mas eu ouvi tanto isso, eu acho isso tão deselegante, tão descaridoso, que você tem que falar o contrário. Não, você vai conseguir superar, isso é um momento, é difícil, estamos aqui, vamos lá, vamos te dar apoio, né? E eu lembro que uma vez uma mãe estava desesperada, né? O filho dela estava com leucemia, aí chegou uma senhora perto, o que a senhora está chorando? Ela contou, ela falou, minha filha... Isso é difícil mesmo. Nossa, olha, começa agora você a trabalhar o seu coração, porque obviamente que o seu filho vai morrer, isso não tem jeito, não tem tratamento. Gente, eu ouvi aquilo, sabe? E aí, depois eu peguei e chamei a senhora, porque eu estava passando pelo mesmo problema. E a única coisa que eu consegui falar para ela foi assim, seja um pouco caridosa com a dor alheia. Né? Se não for para falar alguma coisa positiva, bate só a mão no ombro, dá um abraço, faz qualquer coisa. Mas não isso. E no hospital, gente, era muito comum a gente ouvir isso. Não é só no hospital, não, fora do hospital. As pessoas ficam, nossa, coitado, ixi, não tem jeito. Aí é com doença, é com relacionamento, é com tudo na vida, né? Então, nós estamos acostumados com o ruim, com o negativo, com o não tem jeito, ou não é possível. Eu estava vendo uma dessas vidente maluca falando da Preta Gil, que a Preta Gil está com os dias contados, que ela vai desencarnar. Eu falei, gente, que falta de caridade, que absurdo. Eu não sou fã da Preta Gil, não gosto das músicas dela, mas ela é um ser humano. Ela está passando por um momento dificílimo na vida dela. Como que uma vidente, uma pessoa que... E o que mais me chateia é que ainda usa a espiritualidade para isso. E que um monte de gente vai acreditar no que ela está falando. E todo mundo está acreditando. A família não respeita a família, a dor da pessoa. Porque o espiritual me falou. Que espiritual é esse tão descaridoso? A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, entendeu? E o pior de tudo, disso, sabe? Quando as coisas ruins acontecem, aí é o punhado de vidente que está fazendo isso. Aí eu acertei. Não falei que isso ia acontecer, acho uma beleza, porque o ruim aconteceu. Esse mensageiro do Apocalipse, né, Madri? Não é nem do Apocalipse, né? Eu acho que é mensageiro. Aquela pessoa, né? Porque, gente, Deus, a espiritualidade de luz, vocês podem ter certeza, jamais vão fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Jesus da mesmo falou, o fim de cada um, só Deus é quem sabe. Ninguém tem o poder de saber a hora de cada um. Então, nós estamos vivendo o momento dos falsos profetas, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí muita gente tem me perguntado, mas acerta? Acerta, porque o mal trabalha, ele trabalha muito bem, ele também enxerga as coisas que estão para acontecer. Agora, eu disseminar dor, medo, pavor, isso é tão descaridoso, é tão deselegante, é tão pequeno isso, né? Então, é uma coisa que aí é onde eu tenho que trabalhar a minha cabeça, tá vendo? Eu tenho que raciocinar e pensar o que leva uma pessoa, um vidente ou um médium, a ter esse tipo de comportamento.
Quem será que acompanha de fato essa pessoa? Quais são os sentimentos que ela carrega? Qual é o nível de entendimento que ela possui? Às vezes na cabeça dela, desses médiuns, eles estão fazendo certo, né? Eles têm que fazer, eles têm que falar. Quem tem que raciocinar e procurar entender todas as atitudes, eu acho que somos nós que estamos procurando aprender alguma coisa. Ok? Falta muito tempo ainda? 12 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? André, eu quero. E tudo que a senhora está falando hoje, eu consegui sintetizar em um exemplo. Toda hora a gente tem forma de aprender com a vida, né? Em coisas bem simples. E gentileza, irritabilidade, respeito, tudo isso em uma coisa bem pequena que acontecia, por exemplo, na minha casa. Lá somos nós 4, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, e a gente, eu trabalho em casa, minha esposa também, e as minhas 2 filhas estão em casa de manhã. E aí, em dado momento, eu estou trabalhando, minha filha chega perto de mim, papai, não sei o que, ela fala, calma aí, filha, calma aí, não posso falar agora não, dá licença, filha, e ela vai embora. Passa 2, 3 minutos, a minha esposa chega e fala, Guto, você pode falar? Posso. Ué. Por que tá pedindo? Por que eu não... Porque aí, depois de fazer isso, aí eu parei e raciocinei, eu falei, ué, mas eu tive tempo para falar com a minha esposa, não tive tempo para falar com a minha filha, por quê? Sabe? Por que eu fiquei irritado quando a minha filha chegou perto de mim? Porque eu não fui gentil com ela, que ela queria me mostrar uma coisa super legal que ela viu, que ela estava cheia de alegria e queria compartilhar. Então, assim, tudo isso que... E aí eu fui aprendendo isso, fui entendendo, mostrando os momentos para elas e também respeitando a hora que ela chegasse, também trazendo isso para a mãe. Então, não fazer 2 pesos, 2 medidas, não ficar irritado a todo direito e ser gentil, sabe? Então, a cada passo da nossa vida a gente tem a possibilidade, a oportunidade de aplicar tudo isso que a senhora está falando no próprio shopping. E, pô, minha mãe me ensinou, sabe, a comer minha comida e jogar, lavar minha louça e colocar no lixo. Por que eu vou deixar minha bandeja na mesa só porque tem uma pessoa que está trabalhando por causa da minha falta de educação? Não, deixa eu fazer o meu aqui que eu vou ajudar também aquela pessoa que está trabalhando. Então, se eu estou no shopping, eu estou com o meu carrinho de compra, por que eu vou deixar no meio, sabe, para ninguém mais passar? Não, coloca do lado, outra pessoa vai passar do lado. Então, tudo, a gente tem essa oportunidade todos os dias de aprender. Então, eu consegui sintetizar tudo que... Só para finalizar, que disso que você está falando, vamos ser gentil com as nossas casas, gentis com os nossos pertences, tudo aquilo que a gente possui, porque são conquistas, através do suor que nós estamos utilizando. O que é essa gentileza? É ser grato por termos tudo aquilo, em vez de ficar reclamando, isso aqui é ruim, isso aqui é isso, é aquilo, sermos gentis. A gente pode ser gentil tanto com as coisas materiais quanto com as coisas espirituais. Gentileza com as coisas materiais não é apego, entendeu? É preservar aquilo que nós temos sem apego. Sem falar assim, não é preservar porque amanhã eu vou precisar, não. É preservar porque aquilo me serve, aquilo está ali me servindo. Né? Quando nós limpamos a nossa casa, organizamos a nossa pia, deixamos nosso quintal limpo, deixamos a nossa garagem limpa, as nossas roupas limpas, nós precisamos ser gentil com o nosso ambiente, ser gentil com os nossos parceiros uns com os outros. Por isso que a espiritualidade sempre fala, mantenham vossas casas limpas, mantenham vossas roupas limpas. É um gesto de gentileza que você tem para o seu corpo e para a sua mente. O nosso lar é onde nós vamos despejar os nossos sentimentos, as nossas emoções, é onde nós nos alimentamos, é onde nós fazemos a nossa higiene, é a nossa mais pura intimidade. Né? Então, entrar dentro dos nossos lares e agradecer por aquilo que nós temos, com as coisas que estão lá dentro, agradecer por tudo isso, inclusive nos ajuda a prosperar, porque nós jogamos para o universo o quê? O sentimento de prosperidade. Então, vamos começar a sermos gentis com o nosso lar, com as nossas coisas
cuidando da nossa casa, deixando a nossa casa limpa, deixando a nossa casa agradável. Não é para os outros, não, é para nós. Porque a gente tem mania de arrumar casa porque os outros vão chegar, porque vamos receber uma visita. Mas nunca fazemos, eu sou a visita, não. Eu sou a pessoa que vou chegar todos os dias, eu sou a pessoa que vou hospedar ali. Então eu preciso aprender a ser gentil comigo. E isso é um gesto de gentileza para comigo. Agora eu vou limpar e fazer faxina para minha casa, porque vai vir gente me visitar hoje, ao tanto que eu não estou sendo gentil comigo. Né? Então vamos começar por aí? Então vamos nesse instante agradecer a Deus, a Jesus, toda a espiritualidade. Senhor, tenho muito pouco a dizer nessa noite de hoje, porque o primeiro passo é aprender até ter essa conversa mais íntima e pessoal. Para que eu tenha essa conversa com o Senhor, eu preciso entender bem os meus sentimentos. E nessa noite eu não queria lamuriar, não queria reclamar, não queria apontar. Eu quero que nesta noite eu consiga me avaliar. Como foi o meu dia, como eu agi, como eu tratei as pessoas, o meu comportamento, aquilo que me fez mal por eu ter agido daquela forma, o que as pessoas fizeram comigo, como eu me senti, como eu interpretei, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso mudar. Nós somos um casulo de milhões de informações e de emoções. E precisamos calmamente ir ordenando tudo isso dentro de nós, para entendermos que somos a sua natureza. Nós somos a natureza pensante, a natureza que raciocina, que pensa, a natureza que constrói, a natureza que também pode destruir, a natureza que aprende, a natureza que ensina, a natureza que pode realmente se romper e morrer, sem frutificar. Mas nessa noite eu quero aprender a frutificar, eu quero aprender a aprender. Eu quero aprender a ensinar. Eu quero aprender essa arte que nós chamamos vida. Saber pintar todas as cores do meu pensamento de esperança, de força, de que tudo é possível dentro da condição que eu entendo como ser humano. De que eu posso amar, de que eu posso perdoar, de que eu posso às vezes sentir raiva, não entender os meus sentimentos, mas que eu possa através disso e depois disso crescer um pouco mais. Pegar todos esses sentimentos como um alento e como uma função e uma missão para que eu consiga aprender. E dentro desse aprender, fazer o melhor que eu posso. E se hoje eu fiz o melhor que eu posso, que amanhã eu consiga poder um pouquinho mais. Que eu consiga valorizar essa vida tão bonita, tão cheia de encanto, com tantas pessoas criativas, maravilhosas, me ensina a enxergar aquilo que o meu coração ainda não consegue ver. E nessa noite eu te peço, Senhor, que me ajude a me entender. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.